Imagino que você ainda vai me trazer algumas provocações quando a gente fala, pelo menos eu tenho estado aí com muitas pessoas que falam sobre, poxa, mas também tem um lado em que é bom, né? E tem um outro lado que talvez não seja tão bom assim, que tem muitos desafios, como, por exemplo, o que a gente observa das alucinações, né, das inteligências artificiais, de perspectivas que são trazidas e que não necessariamente são éticas, morais, aceitas, né? Eu vou te dizer que sim, verdade. Mas essa é uma característica totalmente normal de qualquer inovação. Não, sem dúvida, né? A gente está vivendo o início da revolução, né? E eu tenho ficado muito impressionado. Até, eu não sei se todas as pessoas que estão vendo a gente têm usado essas tecnologias de inteligência artificial generativa, mas é incrível. Então, eu ainda consigo ver o lado bom da história. Então, hoje qualquer pergunta para ChatGPT, ele não se nega a responder. Você começa a escrever coisas e você começa a escrever ali, pô, quero fazer sobre isso. Ele não para de te responder, né? Você tem ferramentas para fazer desenhos, você tem ferramentas para fazer slides e PowerPoints hoje, assim, que a gente ficava há alguns anos como bons consultores do século passado, horas fazendo uma apresentação que ele faz em 30 segundos para você, qualquer apresentação, ele tira dúvidas. Então, tem um lado incrível. Acho que a gente está vivendo essa revolução no começo. E o que é interessante, ela é desconhecida. A gente está rumo ao desconhecido, como você está falando, né? Com questões morais, éticas, de solução, do que é errado, do que é certo. E isso é desafiador, é animador, na verdade, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Porque eu queria voltar, usando um exemplo que eu já dei aqui, né? Santos Dumont, quando inventou o avião, ele não podia imaginar, ele inventou com o propósito de criar alguma coisa em que ele não lia quais eram os alcances até aquela época. E ele foi, à medida que isso foi avançando, ele foi descobrindo que ele poderia fazer transportes de cargas, de passageiros e tudo mais. Mas uma passagem da vida de Santos Dumont é justamente quando ele descobre que, e é uma passagem ruim, é que ele descobre que estão usando o invento dele para bombardeios. Isso acontece na Primeira Guerra Mundial. E ele realmente, uau, não foi para isso que eu criei o avião. E os inventores e todos aqueles grandes cientistas que se dedicam à evolução da ciência, dentre elas a tecnologia, eles também não estão inventando nada para que isso seja utilizado para o mal. Agora, cabe a nós como sociedade, cabe a gente ter a consciência de colocar as aplicações que são as melhores, aquilo que de melhor a gente pode extrair daí, né? Então, Celso, eu acho que é muito mais um efeito de conscientização, de entendimento do que produzir produtivamente, do que produzir da melhor maneira possível para a sociedade, do que fazer o mau uso. Então, é verdade. Existem alucinações, existem perspectivas que não são boas, existem questões que ainda podem ser melhoradas e serão, mas é importante que a gente tenha esse entendimento. Isso não é uma característica nova. Todas as inovações vêm com desafios, como essa relação que eu tracei aqui com o avião, que trazem desafios importantes para a gente, e o desenvolvimento de consciência também importante. E agora, não tem regulamentação hoje sobre inteligência artificial, né? Então tem duas características, duas perguntas para você. Primeiro, não há regulamentação no Brasil para uso, desuso. No Brasil e na maioria dos países do mundo não tem regulamentação para isso, se vai existir alguma coisa assim. E a segunda, que isso está sob domínio de grandes empresas, né? Então você tem hoje uma grande discussão sobre as grandes empresas de tecnologia, sobre quais delas vão dominar essa tecnologia. Como é que você vê essa história? Tem uma famosa frase de Winston Churchill que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: quanto mais você olha para trás e historicamente vê tudo pelo qual a gente já passou na humanidade, eu acho que mais você consegue ver para o futuro. E eu acho essa frase tão poderosa porque a gente já passou por diversas outras situações, em invenções que surgiram sem necessariamente estarem reguladas, em invenções que surgiram por um determinado foco, né, e que rapidamente criou oligopólios ou cartéis de domínio daquilo. Se você vai
também de volta para o passado e se lembra das empresas petroleiras, né, que cartelizadas dominavam no início do século passado a produção de combustível fóssil derivados do petróleo, né, e de que maneira isso foi evoluindo, a gente vai ver que na verdade era uma única empresa, né, que depois foi pela corte norte-americana, que depois ela foi julgada e isso deu origem a diversas outras empresas que integraram, né, um mecanismo, um ecossistema de produção muito mais diverso do que nas mãos de um só. Então, o que eu observo é que o processo evolutivo ele é natural. Nós vamos chegar a um nível de maturidade que questões como essa que você está me trazendo aqui, elas vão ser discutidas, debatidas, né? A sociedade vai entender que é preciso que haja um modo de operação que seja consciente e que seja também dentro dos aspectos éticos e morais, né? Então, eu acho que essa evolução ela vai ser natural.